quarto bloco, começando agora. Falamos agorinha do método de transmissão CSMA-CA na rede wireless, né? Quando você tem CSMA-CA, lembra que você tem o componente de RTS-CTS obrigatório, que fica mais ou menos assim, ó. Ele aguarda o tempo diff, né? E vai mandar um frame RTS para o receptor. O receptor tem que aguardar aquele tempo mínimo lá, que é os CIFs, né? Para os frames de controle. Lembra que RTS e CTS são tipos de frame de controle também. Então ele vai aguardar CIFs, vai mandar um clear to send, ele envia os dados ao destinatário. Terminou de enviar, o destinatário manda um EC de recebido para ele, né? E depois de recebido, aguardando diffs, uma próxima estação pode fazer o uso do meio. Tá legal? Você tem um conceito ali embaixo, que é o NAVE, tá? NAVE, basicamente, pessoal, é o tempo que o seu meio de acesso vai ficar reservado para determinada estação. Tá legal? Esse é o NAVE. Pode cair na prova o conceito de NAVE, então, muita atenção. Para terminar nossos quadrinhos, um resuminho do que eu expliquei sobre CIFs, PIFs, DIFs e IFs. Lembrando aí, ó, o menorzinho deles são CIFs para frame de controle, tá? Ou próximo fragmento do mesmo frame. O PIFs é para aquela comunicação de access point, né? Espaço de beacon, que é o que ele faz, o beacon frame é quando ele faz a comunicação do SSID dele para avisar as máquinas que ele está por ali. O DIFs é o tempo que as estações aguardam. E o EIFs é quando você precisa retransmitir uma máquina, né, um frame que teve erro na transmissão. Tá? Continuando aqui, mais um tipo de rede que não costuma aparecer em rede wireless são as redes mesh. Né? Eu estou falando não costuma aparecer em rede 802.11, tá, pessoal? Rede mesh você vai ver, por exemplo, em rede WiMAX. O que é a mesh? É um tipo de rede ad hoc em que os nós são fixos. Então ele usa alguns nós para fazer, né, uma transferência de dados aí, como se ele fosse um posto avançado, digamos assim, do emissor central lá. Tá legal? Uma rede mesh normalmente está limitada a curtas distâncias, e quem está mais longe dos emissores, certamente tem uma performance um pouco degradada. Ok? Identificação da rede. Quando você procura por uma rede lá com o seu equipamento wireless, você certamente já fez isso alguma vez na sua vida. Ele vai te listar quais são as redes que ele está enxergando ali. Então, a rede é sempre caracterizada pelo Service Set Identifier, ou SSID, que basicamente é o nome da rede com caracteres alfanuméricos e um tamanho máximo de 32 caracteres. É isso que vai identificar a sua rede. Então, quando você se conecta lá, né, quando você procura uma rede wireless para se conectar, o que o seu equipamento, pode ser o seu PDA ou sua estação mesmo, faz? Ela varre todos os canais da rede wireless, 11 canais, todo o espectro lá, procurando por beacon frames, ou fazendo probes, isso é, perguntando se tem algum access point respondendo naquela frequência. E aí você recebe aquela listinha, que pode ser com um access point, ou dependendo do lugar onde você está num centro comercial de uma cidade grande, por exemplo, você vê até 10 ou 15 redes wireless respondendo ali, cada uma com uma intensidade de sinal diferente. A rede vai possuir sempre um único SSID para identificar. E aí vem o detalhe, mesmo que ele possua mais de um access point. Lembra que quando você tem um conjunto de access points lá, você tem
um Basic Service Set de um, o Basic Service Set de outro naquela célula, e você tem o Extended, que é a área de cobertura dos dois juntos. Quando você tem um ESS, apesar de você ter access points distintos, a identificação da rede vai ser a mesma. Tá legal? Então, atenção para esse detalhe. Um outro detalhe importante. Quando você tem um SSID de uma rede, você vai ter também um BSSID, que vai ser o Basic Service Set Identifier. Basicamente é o identificador daquela célula, cujo valor é o endereço MAC daquele access point. Ele vai ser composto por 12 algarismos hexadecimais e cada BSS, cada Basic Service Set, possui um único BSS ID. Ok? Sua rede está identificada, você sabe qual é o tipo de rede que você quer, chegou a hora de escolher qual a antena que você vai usar. E você tem, nas redes sem fio, 3 tipos básicos de antenas diferentes. A rede omnidirecional, que é a antena omnidirecional, que é aquela antena de wireless mesmo, né, aquela anteninha ponto dia, ela transmite o sinal 360 graus, todas as direções, tá? Como exemplo é o Wi-Fi. Você tem a antena setorial, que é uma antena que transmite em uma direção, mas com um ângulo de atuação já um pouco maior, né? Uma antena setorial. Um exemplo disso é uma antena, por exemplo, de telefone celular. Tá? Ela é uma antena que tem um espectro, um ângulo de atuação já mais razoável. A direcional é a mesma coisa da setorial, só que com um ângulo pequenininho. Tá? Ele transmite uma única direção, com um ângulo de radiação fechado. Exemplo clássico disso aqui, antena parabólica. Inclusive aquelas parabólicas pequenas, da Sky, por exemplo, ou as parabólicas que você vê nos telhados, principalmente hoje, das casas de interior, né? Continuando. Bom, já vimos o que é o wireless, quais são os padrões, né? Como é que ela acessa o meio para mandar as informações. E agora vamos ver como que a informação que você transmite via wireless se organiza no frame. E é esse monte de coisa mesmo, pessoal. Olha só, você está vendo que na primeira linha, ele está te mostrando a construção do frame como um todo, tá legal? E embaixo, ele expande esses 2 primeiros bytes aqui, que servem como controle de frame. Para falar da parte de cima, próximo slide, ó. 4 campos de endereço, volta lá. O que é isso? Você se lembra que na Ethernet, por exemplo, você só tem o endereço do emissor, né, da origem e do destino. Dependendo da tecnologia, só o de destino. Tá? Dependendo do que você estiver usando lá. O que acontece? Aqui você tem 4. Você vai ter o endereço do destinatário, o endereço de quem está mandando aquele frame. Você tem o ADRESS 3, que você vai usar no caso de você ter um access point ligado, né, a um roteador de rede wired. Tá? Esse campo, quando você tem um access point, normalmente é usado, porque você acaba tendo uma conexão, né, de rede 802.3 aí embutida. E o 4º endereço é usado quando você tem uma rede ad hoc ou uma rede mesh. Tá? Conforme eu falei, o endereço 3 vai permitir o roteamento entre 802.3 e 802.11, que é a Ethernet e o wireless. Tá? Voltando lá, além desses campos, você tem aqui o campo de duração, que vai indicar o tempo estimado que o seu, né, emissor vai precisar para mandar esse frame inteiro, o tempo que o canal vai ficar ocupado. Depois dos 3 endereços, você tem o controle de sequência, tá, que vai servir para você fazer o EC dos frames. Lembra lá do nosso protocolo TCP, que ele te manda sempre aquele número de, né,
um número de SEC, você tem que dar o EC. Lembra? Você dá sempre o EC com o frame que você espera receber em seguida. Tá? Você tem o quarto endereço, no caso de uma rede ad hoc, o payload, que nada mais é do que os dados propriamente ditos da camada de cima, e o CRC, que vai fazer a correção de erro. Aqui, ó, aqueles 2 bytes de frame control lá do comecinho vão se dividir em todas essas informações que estão aqui embaixo. Vou falar para vocês quais são elas. Bastante atenção. Versão do protocolo, ele vai te indicar se é 802.11a, se é B, se é G, se é N. Qual é a versão? Tipo e subtipo. A gente vai aprender daqui a pouquinho que existem 3 tipos de frames 802.11. Tá? A gente vai falar disso daqui a pouco. Tipo e subtipo é para especificar quais são esses frames. To e from, a partir daí, ó, você pode ver que é só 1 bit. Então isso aí é sim ou não. Tudo binário. To e from, se ele está indo ou vindo de um access point. Tá? More frag, quer dizer o seguinte. Se existem mais fragmentos que pertencem a esse frame para vir em seguida, esse bit vai estar setado. Depois, retry. Se esse frame se refere a uma retransmissão de um frame que falhou anteriormente. Power management. Esse bit fica setado quando o access point quer dizer para a estação fazer um wake up ou não, para conversar, né, se ela tem que estar atenta para a transmissão do meio ou não. More data é um conceito diferente do more frag ali. Pensa só, more frag é quando você tem mais informações daquele frame. Isso é, você tem um fragmento do mesmo frame. More data não. Você seta esse bit para avisar que depois desse frame, essa mesma estação tem mais frames a transmitir. Ok? O bit de WEP é para indicar se a encriptação está feita ou não. Tá? E o bit de RSVD é usado em outros casos específicos. Ok? Continuando. Como eu comentei com vocês ali, aqueles primeiros campos do frame de controle tem 3 tipos básicos, que são frame de controle, frame de dados e frame de gerência. Ok? Como assim? Lembra que tem tipo e subtipo? Tipo, controle. Subtipo, RTS, CTS ou EC. Ok? E assim sucessivamente. Basicamente falando, dos frames de gerência, você tem os beacon frames, os frames de probe, pergunta e resposta, os frames de associação e reassociação, pergunta e resposta, os frames de desassociação e de autenticação. O que é isso, professor? Um por um, vamos lá. Frame beacon. Quando um access point fica informando de um tempo X em um tempo X, qual é o SSID dele, com a informação dele. Para quê? Para que as estações wireless possam fazer o quê? Próximo passo, associação. Ah, mas por motivo de segurança você desliga o beacon. Você pode fazer isso, a gente vai conversar sobre isso. Ele pode ser o quê? O probe antes da associação, né? Que é um probe request, a estação pergunta naquela frequência, e o probe response, o access point vai responder, tá? Aí, a partir disso, ele vai fazer a associação do frame naquele, né? Ele vai pedir a associação naquela rede, ou a reassociação, se for o caso, né? Se ele tiver uma conexão, tiver oscilado por algum motivo qualquer. Você tem a desassociação, isso é, ele quer sair da rede, e a autenticação, isso é, antes de você conceder o acesso à associação, né, dizer que uma estação está associada
BSS, naquela rede, naquele access point, você pode ter um passo anterior, que é o passo de autenticação, que pode ser autenticação básica, autenticação web, WPA ou WPA2. A gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas autenticações, ok? Sobre isso, segurança Wi-Fi. O que acontece? Tudo na vida tem um preço. Então, lembra quando eu comentei no começo da aula, quais são os dois maiores problemas de rede Wi-Fi? Velocidade e segurança. Por quê? O risco de invasão e de interceptação de dados na sua rede aumenta muito numa rede Wi-Fi. Por quê? Pessoal, básico, quando você tinha uma rede cabeada, para um determinado fulano ter acesso não autorizado aos dados que trafegam na sua rede, ele tinha que ir fisicamente plugar alguma coisa na sua rede. Tá legal? No caso de rede Wi-Fi, basta ele estar do outro lado da parede. Imagina que você tem uma empresa, né, onde uma empresa concorrente trabalha do outro lado da parede. E você usando o wireless, as informações trocadas nos seus sistemas internos, né, tráfego de HTTP, seus arquivos, está tudo trafegando via wireless pelo ar. Então, se do lado de cá você não tem como impedir que o cara escute a sua rede, olha o tamanho do problema que você tem. E aí acontece o quê? Má configuração de access points. Por quê? A configuração base que vem em todo e qualquer access point é o quê? Senha em branco. É inseguro. Ele não usa criptografia dos dados e ele usa um SSID de rede padrão. Então, se você ou uma empresa contrata um cidadão, ou o que acontece muito hoje, todo mundo acha que entende de informática. Então, o cidadão, né, a figura vai lá, compra um access point, espeta no modem ADSL dele lá, não, tudo default, tudo certinho, e ele começa a acessar. Pessoal, vocês sabem que isso hoje é muito mais comum do que a gente imagina. Haviam dados, né, estatísticos, salvo engano do ano passado, de que quase metade das redes, isso nos Estados Unidos, pesquisadas, não ofereciam nada, nem criptografia web. Eram redes abertas. Por quê? Porque as pessoas não têm noção do tamanho da insegurança, do tamanho do queijo suíço, que é isso. Então, o que acontece? Ele vem com a configuração padrão fraca, o usuário fim, principalmente de pequena empresa, ou às vezes até, né, de média para pequena, o cara não vai contratar alguém de informática porque ele acha, né, que na casa dele ele simplesmente plugou lá e isso resolve, e aí você começa a ter problema de insegurança. O que acontece? Quando não acontece essa autenticação, quando está tudo aberto, você vai ter clientes e access points não autorizados. Qualquer pessoa pode ter acesso aos recursos da sua rede, pode fazer parte da célula atendida por aquele access point. E aí o que acontece? Se torna muito fácil a interceptação de tráfego. Por quê? O cara não precisa ter acesso físico à sua rede para instalar um sniffer. Para quem nunca ouviu falar, sniffer é um tipo de programa que faz a escuta dos pacotes que trafegam pela rede. Tá legal? Na rede wireless, tudo trafega pelo ar, então o cara começa a escutar tudo que está passando. E ele tem a facilidade, por exemplo, de até capturar senhas de uso na sua empresa. Por quê? Lembrem da aula de serviços IP. A aula de serviços IP a gente conversou. Tem vários protocolos que usam texto simples para senha. Alguns deles, SMTP, FTP, né? Se
o administrador da rede não colocar, né, segurança, não usar criptografia dos dados, você vai ter senhas trafegando em texto simples, com uma rede aberta e um cara interceptando. Por aí você já pode parar para pensar o que está acontecendo, né? Agora você vai fazer o seguinte, entre esse bloco e o próximo, você vai parar a sua aula, você vai entrar no Access Point aí da sua casa e você vai ver qual é a configuração de rede que você tem. Se você está com a configuração de rede sem senha e o SSID default, pelo amor de Deus, você vai usar as informações do próximo bloco para escolher a melhor solução de criptografia e segurança de dados para as redes wireless, ok?